Vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nome do nosso Deus, fazendo parte das programações do aniversário do Ministério Ebenezer. Nós louvamos a Deus porque estamos chegando ao final do mês e a cada final de semana Deus tem preparado para nós um banquete muito especial. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa transmissão online da Ebenezer São Paulo. Hoje, meus queridos, uma noite muito especial. Estamos muito felizes de estar aqui na presença de Deus, porque nós estamos festejando mais um ano do nosso ministério. A Igreja Ebenezer completa neste mês de maio 18 anos. E hoje nós queremos festejar junto com vocês. Nós queremos cantar canções de louvores, ouvir uma palavra de Deus. É muito bom estar junto com vocês nesta noite para louvar, para engrandecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Por isso, não fique sozinho nessa. Convide aí os seus amigos, os seus parentes para participar conosco. Envie o link desta transmissão para que eles também sejam abençoados. Tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial para as nossas vidas nesta noite. Amém? Vamos orar e entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Hoje é noite de festa, hoje é noite de nós agradecermos ao Senhor por todas as bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Recebe, Senhor, aleluia, a nossa adoração, a nossa gratidão, e fala conosco, fala com os teus filhos, a todos que vão, Senhor, ouvir esta transmissão, que eles sejam grandemente abençoados. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E como é festa, nós estamos recebendo aqui um grande amigo nosso querido Melk Vilar, que virá para louvar e engrandecer o nome do Senhor dos Exércitos. Louve ao Senhor, aleluia. Amém, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Estou muito feliz de fazer parte dessa festa maravilhosa dos 18 anos aqui da igreja. É um privilégio estar aqui, pastor, é um privilégio estar aqui, Lucas, né? E vamos, sem mais delongas, né? Iniciar esse momento da minha participação no louvor com a Pai Nosso, com a oração que Jesus nos ensinou. Ele disse assim: vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade
do céu. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, teu reino vem. Oh, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor tão grande e perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei descanso em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça.
de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo fogo ou pelo vale, por tribulações, angústias e dores, medos que tiram o sono, não se esqueça que você tem um Pai presente, e através do teu Espírito Santo Ele nos consola, Ele nos ouve. A oração perfeita Ele leva para Deus, intercede por nós. Oh, esse é o nosso Deus. Pão diário, Ele tem um milagre preparado para você, para a tua realidade nesse momento. Talvez a tua realidade seja um pão, algo para comer. Ou talvez a tua realidade seja a dificuldade para pagar e continuar funcionando com a tua empresa. Deus tem um milagre para a realidade de cada um, eu creio nisso. Deus tem um milagre, eu creio nisso. Eu tenho vivido milagres dia após dia, e é com toda a convicção do mundo que eu digo para você: Deus está te assistindo nesse momento, e a graça dele se move ao teu favor, também a misericórdia. Mas é um momento de colocar a nossa fé em ação e lembrar de que se eu passar pelo vale, acharei descanso em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Porque teu é o reino, tua é a glória, para sempre e sempre. Teu é o reino, tua é a glória. Oh, oh, oh. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, venha consolar os corações. Oh, 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 oh. Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fiz surdo para ouvir tua voz dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão, me lembrei da tua voz dizendo te amo. Oh,
Quero me entregar. Talvez essa seja a tua oração aí. Quero me envolver. Quero entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar. Quero me envolver. Quero entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar. Quero me envolver. Quero entender esse amor que na cruz ensinou. Olha para mim, preciso de ti, Senhor. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de Pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim, olha para mim, Senhor, Senhor, meu dono, meu mestre. Talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Talvez você não sofra de ausência da convicção daquilo que Deus é, mas talvez você se sinta tão distante de Deus que você não consegue mais falar com Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: foi Ele que te gerou, foi Ele que te criou, Ele te deu o sopro de vida e deu o único Filho na cruz do Calvário para te lavar de todo pecado, fazendo com que você vivesse agora em graça. Romanos 6 diz o seguinte: o pecado não nos domina mais, porque no batismo nós morremos com Ele, mas nós ressuscitamos na ressurreição de Cristo Jesus. Então você pode orar, conversar com Ele, não se esconda dEle, volta para a casa do Pai. Olha para mim. Todas as vezes que você disser isso, você vai receber dEle: eu sempre estive aqui, pertinho de você. Entenda isso. Você vai dizer: olha para mim. O Pai vai dizer: foi eu que te ensinei a andar. Olha para mim. Ele vai dizer: eu quero olhar em teus olhos, te abraçar, te chamar de filho. Eu estou aqui. Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Fé
crer no que não se pode ver. Esperança gera forças para lutar. Sua dor não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, veja a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, veja a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, veja a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Sabe por quê? Ele é Deus. Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento agora, eu quero fazer uma homenagem, né, à nossa pastora, com uma canção que eu sei que ela gosta bastante. E eu quero compartilhar com vocês e quero que vocês também cantem essa canção aí com a gente. Eu vou precisar só ler, se os irmãos não reparem não, porque para eu não errar, né, a sequência da letra, eu vou precisar colar. Essa é uma canção muito especial. Amo muito essa canção. Vou lhe contar uma história da Bíblia, história que fala sobre um Salvador. Talvez já ouvistes alguém lhe
Existia na terra um certo homem chamado Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer. Tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralítico andar. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralítico andar. Mas não termina assim não. Mas ouça, a história não termina assim. Sabe por quê? Pois essa história tem final feliz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi ao inferno e a chave tomou. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralítico andar. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralítico andar. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a Cristo. Cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Amém. Esse é o nosso Deus. O amor venceu. Essa canção fala sobre a fé. E que quando a fé é baseada na possibilidade, na verdade não é fé, né? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E essa canção é muito especial, porque olha o que ela diz. Como acreditar que caminhar em direção ao mar é o mais sensato a se fazer, quando a esperança já não tem valor e a única saída é se esconder. A fé baseada na possibilidade não é caminhar segundo a voz de Deus. Se é difícil olhar para o céu em meio à dificuldade e caminhar na direção que Deus lhe deu, faz o seguinte, ouça a voz de Deus. Se a indecisão lhe tentar, o amor venceu. Receba o milagre
possibilidade não é caminhar segundo a voz de Deus. Se é difícil olhar para o céu em meio à dificuldade e caminhar na direção que Deus lhe deu, ouça a voz de Deus. Se a indecisão lhe tentar, o amor venceu. Receba o milagre que chegará. Quem confia até o fim verá o mar se abrir. Milagre não se explica, não tente entender. O mar está aberto, é só caminhar. Quem confia até o fim verá o mar se abrir. Milagre não se explica, não tente entender. O mar está aberto, é só caminhar e crer, e crer, e crer, e crer, e crer, e crer. Quem confia até o fim verá o mar se abrir. Quem confia até o fim verá o mar se abrir. Milagre não se explica, não tente entender, não tente entender. Diga assim, ó: eu vou viver, 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 eu vou viver. Quem confia até o fim verá o mar se abrir. Milagre não se explica, não tente entender. O mar está aberto, é só caminhar e crer, e crer, e crer, e crer, e crer. Amém. Meus queridos, nesse momento nós vamos continuar adorando ao Senhor através das nossas ofertas. Para você que é membro, através dos seus dízimos, eu quero deixar aqui uma palavra de adoração para o nosso coração, que está em 1 Crônicas 16, 29, que diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Queridos, como é bom saber que tudo que temos vem das mãos do Senhor. Aleluia! E quando nós ofertamos em sua casa, nós estamos reconhecendo isso, a soberania de Deus sobre nós. Ele tem aberto portas, Ele tem dado estratégias, Ele tem até dado escape para nós nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Saiba que o Senhor é o seu Deus, o Senhor é o nosso Deus. Assim, como o povo de Israel foi convidado a adorar ao Senhor, nesta hora nós te convidamos. Nós estamos felizes porque estamos fazendo a obra de Deus, nós temos mantido os nossos compromissos, temos mantido aqui os trabalhos online, temos mantido os trabalhos sociais, queridos, temos distribuído cestas básicas, máscaras, álcool em gel. Na segunda-feira nós estaremos, amanhã, fazendo uma visita a uma instituição que cuida de crianças com câncer. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Aí já temos, nós vamos levar alguns produtos de limpeza, detergente, desinfetante, multiuso para limpeza, fraldas para as crianças ali.
E é assim, um vai ajudando ao outro e nós vamos abençoando a obra de Deus. Então, se você pode, também venha nos ajudar. Aqui na tela tem aí o PicPay, que é um aplicativo que você pode estar fazendo a sua doação, a sua oferta através dele, ou também através de transferência bancária, que também vai aqui os nossos dados. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que quando nós contribuímos, Deus honra e nos abençoa também. Vamos agradecer? Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós temos tido, Senhor, o pão para comer, vestes para vestir e também a oportunidade de levar alimento aos necessitados, contribuir com obras sociais. Que o Senhor abençoe a todos, Senhor, que estão neste momento contribuindo para que essa obra avance e para que vidas sejam abençoadas. Multiplica na vida de cada um, Senhor, neste momento. Abre portas, dá estratégia, abençoa o pequeno empresário, o grande empresário, o microempreendedor. Dada a tua vitória, dá sabedoria do céu e que a bênção de Deus esteja sobre o teu povo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor a todos. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero agradecer ao nosso Deus por todas as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Por esses 18 anos de Ebenezer, mais 20 anos de maravilha que a gente caminha junto nesse ministério. Eu louvo a Deus por cada irmão que faz parte dessa jornada. Esses dias nós estamos longe, mas perto do coração. O privilégio da minha vida é de, pela misericórdia de Deus, essa igreja ter começado lá no meu quintal, né? Então, tem muitas coisas que a gente tem para contar. Né? A irmã Maria fala que o que nos une na Ebenezer é o amor um pelos outros, né? Isso verdadeiramente é verdade. A gente tem um amor muito grande uns pelos outros. Congrega junto, em especial a vida da pastora Esther, né? Do Lucas, do Lipe, que eu amo aquele menino demais. Então, é só. Faz 5 anos que eu faço parte. Aqui eu me converti, aqui eu me batizei. Aqui Deus me deu o meu ministério, que é o Ministério Infantil, ao qual eu faço parte, ao qual eu amo fazer parte. Agradecer a Deus pela nossa igreja, pela vida da nossa pastora, do Lucas, que nesses momentos tão difíceis tem nos ajudado aí. Olá, paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje eu vim aqui para falar sobre mais um ano da Ebenezer, que fez muito bem para minha família, que Deus fez muitos milagres, né? E eu sou grata a essa igreja, porque se não fosse ela, né, quem seria de mim, né? E eu agradeço a todos mesmo que participam dessa igreja e que possam levar, né, a vida do Senhor para as suas casas. Essa igreja ela faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Foi aqui que, no primeiro momento, a minha irmã e eu viemos para cá, através da escola bíblica dominical, que foi uma coisa fundamental para a nossa conversão. E através dela nós conhecemos a palavra e levamos para dentro da nossa casa, e aí os meus pais se converteram, a minha mãe e meu pai, depois a minha irmã acabou nascendo no nosso meio já, né? E de lá para cá foram momentos difíceis, mas também foram momentos muito bonitos de serem vividos, né? Muitas pessoas queridas se foram, mas que deixaram um legado incrível para todos nós. É um momento gostoso de relembrar do nosso passado, mas é algo para impulsionar para o nosso futuro, né? Para aquilo que nós desejamos ter, ser, né? Crescer. Foi aqui que eu cresci na fé, foi aqui que coisas muito incríveis na minha vida aconteceram. Eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, porque sim, até aqui ajudou o Senhor a minha casa, a minha vida, enfim, a minha história. É uma grande alegria para mim, queridos, ministrar uma palavra nesse culto tão especial, nessa celebração tão especial que estamos celebrando os 18 anos da nossa igreja Ebenezer São Paulo.
que Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações grandemente, porque essa obra é de Deus, estamos vivendo dentro da vontade de Deus. Eu tenho certeza que será especial essa palavra para o nosso coração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Abra aí a sua Bíblia, o seu celular. Eu quero ler com você o verso 12. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade de ministrar a Tua palavra, Senhor, nessa noite tão marcante, tão especial para nós, para o nosso coração. Que o Senhor possa falar grandemente a nós, ao nosso coração. Que o Senhor possa trazer, Senhor, à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Que nós possamos ser edificados, inspirados, tocados, visitados por Ti, através dessa palavra, da Sua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Queridos, o título dessa mensagem é Um Memorial, uma História, um Povo. Nós lemos aqui a história de vitória de um povo, a história de vitória de um povo, de um grande inimigo. O maior inimigo do povo de Israel eram os filisteus. Uma vitória que não foi uma simples vitória, mas foi a vitória que devolveu a alegria, a vitória que devolveu a dignidade para aquele povo. Foi a grande vitória do povo contra os filisteus. É uma vitória que restaurou não somente a alegria, mas os sonhos, restaurou a dignidade. Foi uma grande vitória. Foi um grande memorial, foi um grande tempo. E quando nós olhamos para essa vitória, a gente precisa olhar para um tempo atrás. Nós lemos aqui esse texto maravilhoso dessa grande vitória do povo de Israel contra os filisteus. Mas para entender a importância dessa vitória, para entender a simbologia dessa vitória, para entender o que essa vitória daquele povo tem a ver com a gente, Igreja Ebenezer, eu quero voltar cerca de 20 anos atrás, na mesma história. A Bíblia relata que existia uma mãe chamada Ana, e ela tinha um problema, ela não podia ter filhos, e ela era humilhada, porque nessa época, alguém que não podia ter filhos, era alguém que era humilhada, era amaldiçoada, era castigada, era alguém que não era vista de forma boa para a sociedade, alguém estéril, era alguém amaldiçoada por Deus. Então, há cerca de 20 anos atrás, existia uma mulher que era humilhada, que sofria por não ter filhos. O nome dela era Ana. Certa vez ela entrou no templo e ela não tinha palavras para orar. Talvez você já tenha passado por esse dia que você está tão triste, você está tão afligido, você está tão angustiado que você não tem palavra, você só chora, você não tem expressão na sua oração, é só lamento e choro. Ana estava nessa condição, e o sacerdote chega a pensar que ela estava embriagada, mesmo de dia. Mas ela não estava embriagada, ela estava angustiada, porque ela não podia gerar um filho. Então ela faz um voto com o Senhor,
Ela ora e fala: Senhor, se tu me deres um filho, um filho homem, ele vai ser consagrado a ti. Eu vou entregar ele para ser uma bênção, um menino para a glória de Deus, para ser um sacerdote no templo. Eu vou entregar ele para o Senhor. E Deus ouve a oração de Ana. O sacerdote lança uma palavra profética sobre ela, que Deus iria realizar o desejo do coração dela. E então, por um milagre, por uma obra de Deus, nasce Samuel. O mesmo Samuel que foi fundamental na vitória do povo de Israel contra os filisteus, mais de 20 anos depois. Era esse Samuel que nascia 20 anos atrás, fruto de um milagre, que nascia de uma mãe sofrida, que nascia de uma mãe angustiada, que tinha sido humilhada. Sabe o que eu queria dizer para você, meu irmão? Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano em tudo que está acontecendo em nossa vida. Deus já tem um plano, e o plano de Deus é perfeito, e o plano de Deus não pode se frustrar. O plano de Deus se cumpre e acontece. A grande vitória do povo de Israel começou há muitos anos atrás. Mais de 20 anos atrás, Deus fez nascer por um milagre Samuel, porque Deus tinha um plano. E sabe o que é lindo na história de Samuel? Desde muito novo, Deus falava com Samuel. E é curioso, a primeira vez que Deus fala com Samuel, ele ouve: Samuel, Samuel. Ele pensa que é o sacerdote Eli falando com ele, porque Ana cumpre a promessa. Então, a partir de uma idade, Samuel não vai morar mais na casa dele. Samuel vai morar no templo para auxiliar o sacerdote, para aprender o ofício ali de ser um sacerdote, conforme foi o voto que a sua mãe fez. E certa vez ele estava deitado, e então ele ouve a voz: Samuel, Samuel. E ele levanta e vai falar com Eli: Eli, o Senhor me chamou. E ele fala: não te chamei. Ele volta e ele ouve 3 vezes a mesma voz. Então ele vai perguntar para Eli: eu estou ouvindo uma voz, o que é essa voz? E então Eli fala para ele assim: é Deus falando com você. Deus falando com você. Da próxima vez que você ouvir essa voz, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E então ele ouve a voz e ele responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus fala com ele, e Deus fala algo terrivelmente pesado para Samuel. Deus fala que vai destruir a casa de Eli. Deus fala que o juízo vai vir sobre a casa de Eli, porque Eli era até um bom sacerdote, mas Eli não corrigiu a sua casa. Os filhos de Eli escarneciam, roubavam o templo, se prostituíam com mulheres à porta do templo. Eles faziam tudo aquilo que Deus abominava. E talvez Eli amava mais os seus filhos do que a Deus. Eli amava mais os seus filhos, a sua família, do que as leis de Deus, os projetos de Deus. Então ele foi reprovado pelo Senhor, e Deus falou que ia trazer juízo sobre a casa dele. Foi isso que Deus falou para Samuel. Eli era uma figura muito importante para a nação, porque ele não era só o sacerdote, ou seja, o líder maior espiritual, mas ele também era o líder político. Ele era um misto das duas coisas. Ele era a maior referência naquele lugar. E então ele é reprovado. Surge uma guerra. Isso era muito natural naquela época. O povo de Israel venceu muitas guerras, e eles foram com a certeza que iriam ganhar, mas eles perderam a guerra. Eles perderam a batalha, e a Bíblia diz que naquela batalha eles perderam cerca de 4.000 homens. E foi muito triste perder 4.000 homens. Então eles tiveram uma ideia: vamos trazer a arca para a guerra, porque toda vez que a arca ia para a guerra, era a presença de Deus na guerra, e o povo saía vencedor. Então eles foram com a arca, e só não foi a arca, foram com um contingente maior, foram com muitos soldados, foram com força total.
levaram a arca, só que teve um efeito contrário. A arca era o símbolo da presença de Deus. E quando os inimigos, os filisteus, ficaram sabendo que a arca estava vindo, falaram: gente, a gente vai morrer, então a gente vai lutar com toda a nossa força. E a Bíblia diz que eles gritaram com tanta força que a terra tremeu. Mas sabe uma coisa que é interessante? O símbolo da presença de Deus estava com eles, mas a presença de Deus não estava mais com Eli, com a sua casa, porque eles estavam reprovados pelo Senhor. Sabe qual foi o resultado disso, queridos? 30.000 homens morreram naquela batalha. Israel perdeu a guerra, 30.000 homens, 30.000 soldados morreram naquele dia, e algo terrível aconteceu. Os filisteus levaram, roubaram a arca do Senhor. Quando tudo isso aconteceu, ele morre, o sacerdote, o líder, ele morre, e os seus filhos também. Quando uma das noras de Eli, que estava para ter o filho, teve um filho naquele momento, nesse momento difícil de guerra, de luta, ela não conseguia nem dar um nome para o menino, então o nome foi Icabode. Sabe o que significa isso? Foi-se a glória. Tudo acabou. Acabou a alegria, acabou o sonho, acabou o projeto, acabou a dignidade, acabou a esperança. Está tudo destruído. Foram 20 anos, queridos, de extrema tristeza, de lamento. Quando eu li aqui Samuel, capítulo 7, verso 12, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor deu vitória ao povo. Quando a gente olha os 20 anos que antecederam essa vitória, foram 20 anos de tristeza, foram 20 anos de lamento. E Samuel, ele sucedeu Eli. Ele foi sacerdote, ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi o governo, ele foi o líder espiritual. E 20 anos depois, Deus levanta ele com poder para chamar o povo ao arrependimento. O povo lamentava, o povo queria mais de Deus, o povo queria mais da presença de Deus, o povo queria a alegria do Senhor. O povo estava desolado. A glória, a fé, o amor, tudo aquilo não existia naquela nação mais. Foram 20 anos de extrema tristeza e lamento. Imagina quantas famílias ficaram sem o seu pai, quantos filhos ficaram sem o seu pai, quantas mulheres ficaram viúvas, se em uma batalha, em uma guerra morreram 34.000 homens. O povo não tinha mais exército, o povo não tinha mais. Então Deus levanta Samuel, chama o povo ao arrependimento, e o povo, aleluia, o povo ouve Samuel. O povo, nesse momento, nesses anos de lamento, o povo se tornou um povo idólatra. Ele começou a adorar outros deuses, mas Deus falou: tira de vocês os deuses estranhos. Eles tiraram os deuses estranhos, e eles jejuaram, eles oraram, eles foram para um lugar todos juntos para se humilhar diante do Senhor. Só que, querido, pensa só, quando os inimigos souberam da notícia, olha só, o povo de Israel está tudo lá, sem comer, num lugar só, todo reunido, e eles não têm mais exército, eles não têm o poderio que eles tinham atrás, eles não têm mais exército, eles não têm mais armas, eles não têm mais essa força que tinham antes. Quando eles perderam a guerra, a arca estava lá, tinha muitos soldados, eles eram poderosos, mas agora eles eram frágeis, estavam de jejum, já não tinha mais esse poderio bélico. Então seria a morte certa. 20 anos depois, eles perderiam mais gente ainda do que naquela outra batalha, queridos. Mas a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do povo. O povo vai falar com Samuel: Samuel, nos ajude. Samuel, ora. Samuel, faz alguma coisa. Aleluia. Olha só, capítulo 7, verso 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus.
Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto, clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Olha a cena. Eu não sei se vocês conseguiram imaginar a cena. Estava todo mundo reunido, não com armas, não preparados para a batalha, estavam lá reunidos, jejuando, sem armas, fracos, humilhados, se humilhando diante de Deus, quebrantados. E enquanto eles ficaram sabendo que os filisteus estavam vindo, eles falaram: Samuel, não cesse de clamar por nós. Enquanto Samuel estava ali oferecendo o holocausto, eles chegaram com tudo para guerrear. Mas nesse momento, enquanto Samuel oferecia o holocausto, Deus trovejou, Deus mandou do céu poder, e eles foram derrotados. E como eu li aqui no começo dessa mensagem, enquanto Samuel viveu, nunca mais os filisteus vieram contra Israel. Houve paz em Israel. E eles fizeram um memorial. O povo fez um memorial. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa foi a frase marcante para aquele povo. E essa é a frase marcante para nós, Igreja Ebenezer, para a nossa história. Por que essa frase, queridos, é importante para nós? Eu quero agora entrar especificamente na nossa história, no nosso memorial, no nosso povo. Essa frase sempre acompanhou a Igreja Ebenezer, mesmo antes de ser Ebenezer. Nós começamos como igreja, e o nome da igreja era Igreja Maravilha de Jesus. Assim como Deus falou com Samuel, assim como Deus tinha um plano para Samuel e para o povo de Israel, Deus tinha um plano para nós como povo. Então Deus chama um homem, um pequeno grande homem. O nome dele era Benedito, era o nosso pastor Benedito, para muitos pastor Ditinho, porque ele era pequenininho. Mas Deus fala com ele, Deus chama aquele homem, e se começa uma obra com 6 pessoas, aqui pertinho de nós, do outro lado da rua. E Deus começou a abençoar essa obra, Deus começou a prosperar essa obra, Deus começa a operar muitos milagres nesse lugar, nessa pequena igreja. Muitas pessoas começam a ser restauradas. A igreja se muda algumas vezes de lugar, e Deus continua abençoando aquele povo, sobre a liderança desse querido pastor Benedito. E chega um momento que a igreja começa a crescer muito, e a igreja precisava de um terreno. Deus fala com aquele homem, e Deus dá um terreno para a igreja, um terreno de 800 metros, aqui na Jacuí, 800 metros quadrados, que foi um milagre de Deus. Deus falou, e a gente foi, a igreja foi lá para o lugar de batismo, e tinha um lugar, era um lugar de oração, onde tinha um bambuzal muito alto, e as pessoas entravam lá para orar. E quando a gente foi lá para orar, a ordem de Deus era que a gente chegasse no lugar do batismo, a igreja inteira fosse orar para Deus confirmar o terreno. E quando chegou lá, uma irmã foi usada por Deus para falar que Deus estava entregando uma chave de ouro, e Deus abriu essa porta, esse terreno que era impossível, Deus deu para nós. A igreja foi construída, muita gente foi salva, muitas histórias foram reconstruídas, muitas famílias foram restituídas. Deus começou a fazer uma grande obra, Deus começou a fazer algo tremendamente abençoador no meio daquele povo. Aleluia. As crianças brincavam naquele lugar, as crianças corriam naquele lugar, e aquele lugar para nós era como se fosse a terra prometida, mas no lugar de uva era jabuticaba. Quem é dessa época, quem lembra dessa época, não esquece do pé de jabuticaba, porque a gente saía, irmãos, dos cultos
com a sacola cheia de jabuticaba. Tinha goiabeira, tinha jabuticaba, tinha limão, tinha um monte de coisa. E a gente adorava ficar naquele lugar. Foi maravilhoso esse tempo. Foi maravilhoso esse momento. E sabe algo que marcou muito a nossa história? Foram muitos anos como Igreja Maravilha de Jesus. E toda vez que tinha o aniversário da igreja, aleluia, era o mesmo tema que Deus dava para o pastor, né? A igreja se reunia, a igreja, os líderes iam conversar com o pastor Benedito. Pastor, qual será o tema desse ano, pastor? E Deus sempre dava o mesmo tema. Sabe qual era o tema? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Passava um ano, chegava o outro ano. Qual é o tema, pastor? O tema, eu vou orar e Deus vai dar o tema. E sabe qual era o tema? O tema era 1 Samuel 7,12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aí chegava o outro ano, mudava a geração, mudavam as coisas. Pastor, qual é o tema? Eu orei e Deus me deu um tema. Só qual é o tema? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aí vai lá o 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano, 10º ano. Pastor, ora aí para Deus dar um tema para o nosso aniversário da igreja. Qual é o tema? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foram muitos anos, todos os anos, com a maravilha de Jesus. Foi o mesmo tema, porque o mesmo Deus de Samuel é o nosso Deus. E é isso que Deus queria trazer ao nosso coração. E há 18 anos atrás nós vivemos uma grande luta. Fecharam a nossa igreja, lacraram a nossa igreja, nos impediram de adorar ao Senhor, de cultuar ao Senhor em nossa igreja. A nossa igreja foi fechada. E quando foram os pastores, né, o pastor Benedito, a pastora Esther, foram conversar com o pastor Leonel Silva, que era o líder desse ministério, e foi feita uma pergunta para eles: vocês não podem fechar uma igreja, porque existe um povo que ama a igreja e que precisa ser abençoado pela igreja. Sabe qual foi a resposta para eles? Não queremos esse povo, fica para você esse povo. E a Bíblia diz que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então os pastores não tiveram dúvida e começaram a pensar em abrir um ministério, em continuar a obra que já havia começado há muitos anos atrás. E aí foram pensar num tema. Qual é o tema que a gente pode colocar para a nossa igreja? A gente pensou assim: comunidade ágape, porque a gente quer ser um lugar cheio de amor, um lugar onde as pessoas possam amar umas às outras, um lugar onde as pessoas possam ser amadas. E a gente pensou, e a gente foi pesquisar, e já tinha a comunidade ágape, já existia. Então a gente foi orar, e Deus falou com o pastor de novo: por que vocês não colocam o nome da igreja de Ebenezer? E a gente lembrou de toda a história. A gente lembrou dos aniversários da igreja por anos e por anos e por anos. Qual era o tema? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, não tivemos dúvidas que essa era a ordem de Deus para nós. Essa era a inspiração de Deus para nós. A igreja não poderia ter outro nome do que Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se nós estamos aqui, queridos, 18 anos como Ebenezer, é porque Deus tem sido o nosso sustento. Nós não estaríamos aqui sem a graça de Deus, não estaríamos aqui sem o poder de Deus, sem o favor de Deus, sem a misericórdia de Deus. Nós temos muitos motivos para celebrar, porque em 18 anos de igreja Ebenezer, muitas coisas aconteceu. O povo continuou. Tivemos o nosso primeiro culto na casa da irmã Suzy, um culto onde a igreja não tinha telhado, um culto onde a gente não tinha equipamento, mas um culto onde o mesmo Deus de Samuel estava conosco.
Eu tenho certeza que se você estava naquele dia, você nunca esqueceu, porque a presença de Deus foi especial naquele lugar. Então se começou aí uma trajetória como Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor continuou nos ajudando. Muita coisa aconteceu nesses 18 anos. Muitos motivos para celebrar. Uma geração cresceu e se tornaram homens e mulheres de Deus. Se transformaram, famílias foram restauradas, restituídas, famílias se formaram. Centenas de pessoas, até milhares de pessoas, eu creio, que foram alcançadas nesses anos de Igreja Ebenezer. A obra foi feita, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas receberam milagres e direção para a sua vida. Nesses 18 anos nós tivemos muitas perdas também. Infelizmente pessoas partiram, infelizmente pessoas desistiram da fé, pessoas abandonaram a missão que Deus tinha dado a eles. Aleluia. Isso faz parte da igreja. Nem todos querem continuar, nem todos vão até o final. Mas a gente tem para celebrar que um homem foi até o final. No ano de 2010, nós tivemos um momento muito difícil como igreja, que foi a perda do nosso pastor, querido pastor Benedito. Mas sabe o que conforta o nosso coração? É porque ele foi até o final na missão que Deus tinha para ele. E eu tenho certeza que ele pôde dizer ali no seu leito de morte: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu tenho certeza, porque eu via na vida dele, ele entregando toda a sua força, toda a sua energia, até o final. E foi um tempo de chorar, foi um tempo difícil, porém nós continuamos. Foi difícil continuar aquilo que Deus havia começado, mas Deus deu força. O mesmo Deus de Samuel sempre esteve conosco, o mesmo Deus do pastor Benedito sempre esteve conosco. Então Deus começa a levantar outros homens e mulheres de Deus. Deus levanta uma pastora, a pastora Esther, que vem rompendo paradigmas, que vem abençoando a nossa igreja de uma forma muito especial. A pastora Esther tem sido uma atalaia nessa igreja, porque a história dela na igreja Ebenezer não começou há 18 anos atrás. Ela começa junto com o pastor Benedito, ela se casa ainda muito jovem, e a sua vida inteira é dedicada a essa obra, a sua vida inteira é dedicada a esse ministério. Eu me lembro que a gente era pequeno, e a gente tinha compromisso, tinha que ir para a igreja, tinha um círculo de oração, tinha um trabalho com as crianças. Eu me lembro que a gente morava lá para os lados de Itaquera, e a gente vinha andando, não tinha carro, minha mãe não dirigia, a gente vinha andando lá de Itaquera, criança pequena, para vir aqui para Jacuí, para o círculo de oração. E a gente tinha que passar, irmãos, pela ponte do rio que cai. Não sei se você conhece essa ponte aí, que era uma ponte que fazia a transição da Vila Reis para a Vila Jacuí. Era uma ponte de madeira, que às vezes tinha tábua, às vezes não tinha tábua. E aquela mulher lá vinha, enfrentava com seus 2 filhos pequenos, arteiro, e vinha para a igreja. E nunca cansava. Quantas vezes ela motivava meu pai a continuar, ele estava triste com algumas situações, e ela sempre incansável: não desiste, vamos lá, vamos fazer. Uma lembrança que nunca sai da minha cabeça. A gente não tinha dinheiro para comprar instrumento, e ela se dedicava muito. E eu me lembro de uma ação que a gente fazia, que era a campanha da sucata. E eu me lembro que um dia a gente foi para a Marcha para Jesus, e tinha muita latinha no chão, e a gente passou pedindo nos restaurantes as latinhas, e eu tinha vergonha de carregar as latinhas. E ali eu vi a pastora Esther com um saco grande de lixo preto, cheio de latinha suja nas costas, para abençoar a obra de Deus. Deus nos abençoou com essa mulher incansável, que nesse tempo de quarentena, eu vejo dentro da minha casa, que não para de pensar em vocês, que não para de pensar no povo, que não para de pensar na missão que Deus deu a ela. Aleluia! Hoje, queridos, nós somos um povo forte,
um povo com uma história, um povo de luta, mas um povo também de vitórias, que o Senhor sempre esteve presente. Se não fosse o Senhor, essa igreja não estaria aberta. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos parado há muito tempo. Mas o mesmo Deus que chamou Samuel, foi o Deus que chamou o pastor Benedito, foi o Deus que chamou a pastora Esther, foi o Deus que me chamou, foi o Deus que chamou você para essa obra. E é por isso que nós estamos aqui celebrando 18 anos. 18 anos. Chegamos aí a ser uma igreja adulta. E sabe o que é interessante, queridos? Eu já estou terminando, você pode dar glória a Deus por isso, aleluia. Estamos celebrando 18 anos, no tempo mais difícil da história do Brasil. Nós não podemos fazer cultos presenciais. O ambiente na população é um ambiente de medo, de terror, de incerteza, de fome, de escassez, de tragédia. É nesse contexto que a igreja faz 18 anos. Mas lembra do contexto que Deus deu vitória para o povo de Israel? Eram 20 anos de tristeza, de lamentação. Era o pior momento da história da vida deles. Assim também é o pior momento da história do nosso país. Mas Deus quer levantar a igreja. Aleluia, estamos em tempos difíceis, mas temos a certeza que Deus nos dará vitória. Deus tem vitória para a igreja Ebenezer. Deus tem vitória para a igreja dele na terra. Até o dia que ele vier buscar a sua igreja, ele não vai te abandonar. Ele nunca vai nos abandonar. Deus sempre estará conosco. E quando Deus age, ninguém e nada pode impedir o agir de Deus. Então é tempo de fazer o que o povo de Israel fez antes da vitória: se santificar, jejuar, clamar, até que o Senhor responda. Deus quer agir de forma poderosa. Deus quer agir de forma poderosa em nosso tempo. Deus quer trazer esse avivamento para a nossa igreja. Foi isso que nós profetizamos para o ano de 2020, um ano de avivamento. E Deus não mudou. Deus tem plano para avivar o nosso coração. Deus quer falar conosco como Ele falava com Samuel. Deus quer revelar os grandes planos de Deus, os grandes planos dEle para nós, para a humanidade. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nunca nós precisamos tanto da revelação de Deus, da direção de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso ministério, para o nosso futuro. E eu queria que você guardasse uma coisa nessa mensagem. Em toda a luta que você passar, em todo problema que você está enfrentando, toda vez que você estiver passando uma luta, toda vez que você estiver enfrentando um problema, lembra dessa frase, lembra desse memorial que foi o memorial de Samuel, mas também é o nosso memorial. Toda vez que você estiver no meio da luta, no meio do problema, lembra: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. O Deus que me fez vencer outras lutas, Ele também vai me fazer vencer esta. O Deus que me fez chegar até aqui é o Deus que vai estar comigo até o final. No meio da sua luta, no meio da sua prova, no meio do seu problema, no meio do medo, lembra: até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor não vai me abandonar. O Senhor não desiste de mim. O Senhor é poderoso. Tudo está no controle de Deus. O mesmo Deus que nos fez chegar até aqui, 18 anos de igreja Ebenezer, Ele vai continuar nos ajudando, nos dando graça, nos perdoando, nos sustentando, nos curando, trazendo provisão, até o dia que Ele voltar. Eu quero convidar você, nesse momento, a cantar essa canção comigo. Você que crê nisso, que o Senhor tem te ajudado, e que você, enquanto canta essa canção, lembrasse da sua história com a igreja Ebenezer, daquilo que Deus já fez em você, na sua vida e através da sua vida, nesses 18 anos. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo
tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Cante comigo, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Mais uma vez vamos cantar. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vamos cantar juntos, com fé, com alegria. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para agradecer por esse aniversário da nossa igreja, por esses 18 anos que nós caminhamos juntos. Gostamos demais de cada um de vocês, de cada um dos irmãos. A nossa igreja é uma igreja que ela zela pela família, zela pelo bem-estar das pessoas e realmente é um lugar para amar. A gente é um corpo, né? Como a gente canta que nós somos corpos e bem ajustados. Então, nós nos tornamos uma família em Cristo, né? Muitos me viram crescer, né? Viram meus filhos nascer, que estão aqui conosco. E agradecemos a Deus, né? Pela vida de cada um, pela vida dos pastores, pelo ministério. E desejamos que a igreja cresça e que Deus flua cada vez mais. Obrigado pela igreja, que eu nasci aqui. Estou muito feliz. Parabéns, Ebenezer. E por fazer parte dessa igreja, a Igreja Ebenezer São Paulo, onde eu aprendi tudo que eu sei hoje da Palavra de Deus. Tenho aprendido a cada dia com os meus líderes, com os meus pastores. E eu quero parabenizar por mais de 18 anos. São 18 anos que a igreja existe e eu faço parte dela, nasci nessa igreja. E eu quero agradecer a Deus, né? Porque o Senhor me chamou e me escolheu e eu estou neste lugar. E eu quero que vocês que ainda não aceitaram Jesus, que não conhecem a Deus, venham fazer parte conosco desse ministério. Eu queria agradecer a Deus primeiramente por fazer parte desse ministério, a Igreja Ebenezer São Paulo, que hoje está fazendo 18 anos. E eu queria também parabenizar todos os líderes, pastores, e que me ensinaram muito sobre a Palavra de Deus. E é isso. Beijão. Nós somos muito bem recebidos, né? Nós somos abraçados por esse lugar e somos muito gratos por isso. Ebenezer São Paulo é um lugar de amor e comunhão e eu e a minha casa agradecemos por estarmos aqui. E mais um ano comemorando com a igreja. Ebenezer São Paulo, para nós é uma honra fazer parte desse ministério
Deus continue abençoando aos nossos pastores, a cada líder de cada ministério e a cada membro. Nós somos privilegiados por Deus por fazer parte de uma família tão abençoada. Sou grata a Deus, estamos há 2 anos aí, é como se estivesse já há muito tempo, pelo carinho, pela comunhão, pelo respeito, pela cumplicidade. Isso é maravilhoso, eu acho que isso é a Igreja de Cristo e temos isso na Igreja Ebenezer. Glória a Deus pela vida da pastora, do Lucas, de cada irmão, de cada ministério, que fazendo a sua parte, honra a Deus com excelência. Pai Senhor, meus irmãos, é um prazer muito grande fazer parte desse ministério. E para mim é um prazer muito grande permanecer nessa igreja, fazer parte desses irmãos. A gente sente muita saudade um dos outros, de abraçar, aquela comunhão, aquele convívio. Mas a gente sabe que tudo isso vai passar. Então eu agradeço a Deus pelo esse ministério, pela vida de cada irmão, pela vida da pastora Esther, pela vida do Lucas, do Felipe, né? Não podendo deixar o Felipe de fora. Não sai outra palavra da minha boca a não ser agradecer a Deus pela vida de cada irmão, pelo acolhimento que nos acolheu. Me acolheu desde 87. Eles têm me acolhido, têm passado por muitas provações, mas eu tenho visto o amor de cada um deles me ajudando. Desculpa, mas falar na igreja, não podemos deixar de lembrar de um que deixou esse reinado. E agora a Esther está dando continuidade. É difícil, não dá para esquecer dele. Mas Deus assim preparou ela e seus filhos para continuar o reinado que ele criou. Com os irmãos, os obreiros, os pastores, os líderes, a liderança. Ajude muito você a levar essa obra avante. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Como é bom poder dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nosso coração realmente está grato pela fidelidade, pelo amor e pelo cuidado de Deus para conosco. E que venham muitos anos, até Jesus voltar, que possamos como igreja estarmos servindo ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e também servir ao nosso próximo. Que Deus nos ajude. Você que é membro dessa igreja, você que pertence a esse ministério, que você comemore conosco, festeje aí na sua casa, seja grato ao Senhor. Que essa oração seja realmente de gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua fidelidade, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas durante todos esses anos. Deus, tivemos sim lutas, aleluia, dificuldades, mas em todas elas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Realmente nós podemos dizer neste dia, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem cuidado da sua igreja, que o Senhor fortaleça, Senhor, cada membro, cada pessoa pertencente a esse ministério, pertencente a essa história. Que a graça, que a unção do Espírito Santo esteja sobre todos. Muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como toda festa, né, aqui da Ebenezer, nós sabemos, todo mundo gosta muito de comemorar e não tem aniversário sem bolo. Então nessa hora nós vamos aqui, né, simbolicamente, claro que nós gostaríamos que todos vocês estivessem conosco aqui, festejando, adorando ao Senhor. Mas aí na sua casa, com a sua família, também adore ao Senhor. Nós vamos acender aqui a velinha, nós vamos cantar parabéns para toda a membresia, para toda a igreja, para você que sempre está conosco, que participa das nossas celebrações. Sinta-se também abraçado, amado e pertencente a esse ministério em nome de Jesus.
nessa data querida, e que Deus te dê paz, te dê vida. Mais uma vez, parabéns! Parabéns pra vocês nessa data querida, e que Deus te dê paz, te dê vida. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que sejas uma luz, um farol a refletir. E todas essas bênçãos nós só temos a dizer: parabéns, parabéns pra vocês. Parabéns, parabéns pra vocês. Parabéns, parabéns pra vocês. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros da Igreja Ebenezer. Que Deus realmente levante a sua vida como um farol, como pessoas abençoadas que fazem a diferença nesta geração. Para você que pertence a essa família, para você que está se achegando nesse tempo, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Nós vamos só dar então a bênção apostólica para encerrar esta celebração em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e a comunicação do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo. Quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Muito obrigado, Igreja Ebenezer. Muito obrigado, pastora. Muito obrigado, Lu. Deus os abençoe. É um privilégio fazer parte dos 18 anos aqui da Igreja Ebenezer. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade.